Está fazendo o pós-doutorado na UFAM em estudos literários com um projeto sobre, o título é Clube da Madrugada, Crítica e Memória Cultural, e também está elaborando um e-book sobre o Clube da Madrugada, História e Antologia Poética, segundo o seu lápis. Então gostaria que aprofundasse também um pouco na relação do Clube da Madrugada com a tradição. Mas curiosamente, isso vai levar o próprio Clube da Madrugada na década de 60, alguns dos seus autores a adentrarem a Academia Amazonense de Letras. E no começo eles se opunham, era a geração dos jovens autores que se opunham à Academia Amazonense de Letras, e na década de 60, no final, eles vão adentrar. Agora, o que é interessante, desde o seu início, o Clube da Madrugada ele veio para propor podemos chamar de reforma ou abordagem, ou uma nova leitura ou atualização. Há vários adjetivos que nós podemos acrescentar em relação ao trabalho do Clube da Madrugada, mas todos eles precisam ser vistos com um certo cuidado, e principalmente a distância que nos separa deles, mas especialmente olhar como o Clube da Madrugada ele criou em torno de si próprio, né, vários instrumentos de consagração que ajudaram a redefinir em grande parte a nossa própria tradição literária. Quando estamos no ano de 55, o Jorge Tufik já publica, né, a Antologia Madrugada, reunindo ali 57, né? 57 ele reúne então uma antologia dos poetas. Em 71 vai ser a vez do Arthur Ingrácio fazer algo semelhante, mas agora em relação ao conto. E essa ideia de fazer antologia vai adentrar a década de 80 e a década de 90, que este é um trabalho que o professor Zé Maria aqui vai nos brindar em breve, né? Eu já estou ansioso para lê-lo, né? E de alguma forma vai ser também um trabalho que nós vamos caminhar. Por quê? Em princípio, né, quando nós propusemos a pesquisa sobre o Clube da Madrugada, nós pensamos em 3 linhas de levantamento de material. A primeira, a memorialística, em que nós encontramos atualmente pelo menos 5 obras, começando pelo Clube da Madrugada há 30 anos, do Jorge Tufik, né? É um livro de memórias, embora ele faça também uma crítica, uma autocrítica, fazendo um gesto muito semelhante com aquele trabalho que o Mário de Andrade fizeram em 45. Ele faz algo bem semelhante, ele retorna um olhar um pouco enviesado, é verdade, em alguns pontos, mas em outros pontos ele foi muito arguto, conseguiu perceber muitas coisas que então talvez ele não tivesse percebido. Então a distância fez muito bem ao olhar dele agora como um historiador do grupo que ele ajudou a fundar, ajudou a caminhar. Um segundo trabalho de memórias dessa primeira vertente nós vamos encontrar num gesto que se aproxima de uma biografia que foi feita. O nome da biografia se refere à vida e à obra do Jorge Tufik, que é um peregrino das letras do Antonaccio. Falei certo? Antonaccio, o peregrino das letras. Segundo, também de memórias. O terceiro nós vamos dever o terceiro trabalho agora se volta para o Tiago de Mello, que foi mais recentemente o trabalho apresentado por Elson Farias, também dentro da linha das memórias. As próprias memórias literárias do Elson Farias entrariam nesse caminho. E um outro trabalho que nós poderíamos elencar seria do Roberto Mendonça, sobre o Luiz Ruas. Então essa é a primeira linha. Só essa primeira linha aí, ela já nos fornece um grande cabedal para estudos. Tanto é que eu estou com dificuldade em fazer o recorte. Se o primeiro ele já tem isso, né? O segundo ele mais ainda, né? O
segundo é em relação à crítica literária sobre o Clube da Madrugada. E esse é vastíssimo. Até ali a década de 80, nós só tínhamos então o trabalho da professora Socorro Santiago, que eu consigo me recordar, e do... meu Deus, eu me esqueci agora o nome do livro, é de 72, mas que ele ficou perdido. Só que do final da década, do início da década de 2000 para cá, é quase impossível você fazer em pouco tempo. Então, o que eu posso dizer é assim, eu estou no momento de escolha, definir qual das 3 linhas nós vamos seguir. Provavelmente será a linha da antologia, onde nós vamos encontrar, isso com dicas que eu já toquei com o professor Zé Maria, que me ajudou a pensar em algumas coisas, para montar de que maneira o Clube da Madrugada cria uma tradição sobre ele e sobre a literatura do Amazonas a partir dessa construção das antologias. Obrigado. Vai. Me permite, porque pela manhã eu gostaria também de falar sobre essa coisa, uma boa possibilidade. Numa entrevista que nos 60 anos do Clube da Madrugada, que é a Miguel 70, eu fui a interlocutora de um clubista da segunda geração, que é o Max Carpentier. Por sinal, hoje eu comentava que só está ele e Elson, das Frentes Unidas, né? Só eles? Astrid. Bem, então, quando eu perguntava a eles, né, sobre o depoimento de um clubista, né, sobre o Clube da Madrugada, o que ele disse para mim? Ele disse, inclusive, reportando ao Alencar de Silva, que era fundador. Ele disse: o surgimento do clube foi um divisor de águas, sobretudo por representar um esforço de renovação e atualização de nossas letras. Claro que não escapou a percepção, antes dessa data, a poesia que se praticava, o cultuado em Manaus, era tudo igual ao que sempre se fizera ao longo da nossa civilização, como mais nada aquilo que vinha de fora, estava fora daqui do Amazonas, né? E aí eu perguntei a ele, né? E o senhor, ao momento? Aí então ele disse: como é que o senhor fazia para adentrar, para ficar, para ver, para conhecer? Então ele falou para mim assim: os membros mais antigos discretamente faziam perguntas aos mais novos, obrigando-os à leitura de obras publicadas por culturais. Quer dizer, retorno ainda antes. Depois de frequentar o clube por algum tempo, eu fui considerado verde, porque tinha apenas 18 anos. Olha só. Veio então a necessidade de leituras, estudos, para que eu me tornasse maduro. Então, se vê que o clube, é isso que eu coloquei pela manhã, o clube, a meu ver, ele fez um direcionamento, uma organização literária, por mais que fossem jovens, boêmios e tudo mais, mas eles conseguiram organizar aquele grupo de pessoas que foi levando. E aí o Fabrício coloca, depois eles vão para a academia, todos eles, embora no começo eles não quisessem. Muito obrigado pelo comentário, agradeço muito. A organização fala que só temos uns minutos para terminar. Então, segue, você fez, em outros momentos eu gostaria que fizesse uma síntese dos autores e das obras, dos contos e romances mais significativos do Clube da Madrugada. O Clube da Madrugada foi simplesmente um acontecimento extraordinário na nossa vida social. A Auricléia observou, o Max é da segunda geração, mas teve até uma terceira geração. Eu conto sempre 3 gerações do Clube da Madrugada. Então, antes eu dizia, o Clube da Madrugada foi uma geração excepcional. Não foi, foram 3 gerações excepcionais. Foram 30 anos de produção, e uma produção que você está certa, eles se organizavam para levar adiante os projetos. Não era uma coisa assim, atabalhoada. Os mais velhos guiavam os mais jovens e assim eles iam. E do Luciano também fala isso, né?
Então, o Clube da Madrugada tem muitos poetas, tem muitos contistas, tem muitos poetas contistas, mas tem poucos romancistas. Aliás, eu só me lembro do romance mesmo, do Acho que era o Chão de Santa Rita, do Arthur Ingrácio. Tem as novelas do Vasconcelos, né? Mas eu prefiro Palhaço e a Rosa, que é um de contos. E eu fiz aqui uma relação, eu acho que não tem. Só tem as novelas do Antístenes Pinto, Os Agachados e Porão das Almas. E eu queria tomar como paradigma um livro chamado, que todos vocês conhecem com certeza, Alameda. Alameda foi publicado em 1963, mas, segundo o depoimento da Astrid Cabral, autora, ele foi entregue, pronto, em 1959, quando ela voltava da lua de mel em Paris. Então, por isso que ficou bem marcado. Então, o livro já estava escrito 4 anos antes de ser publicado. E por que ele é tão, para mim, fundamental? Alameda não é uma história, não é um livro infantil, como muita gente, desde aquela época, classifica. Tu lembras do nome do orelhista? É o Fábio... Ele percebeu o que era, e ele faz uma... Eu não lembro agora, me perdoe. Mas era alguém muito conhecido, um crítico muito conhecido. Se não me engano, ele era da Academia Brasileira de Letras à época. E ele fez uma observação precisa. Só que os leitores não perceberam. E leram aquela coisa fofa lá das flores, das plantas, como se fosse um livro de literatura infantil. Bobagem. Alameda é um livro de terror. E mais do que um livro de terror, é um livro profético, porque ele vê o futuro e descreve o futuro. E o futuro era no ano seguinte após a publicação. A violência que está entranhada naqueles contos, ele parece antecipar, ele antecipa a violência do golpe militar, da ditadura que se instalou no Brasil durante 21 anos. Alameda é, portanto, eu acho que é o livro-chave para entender toda a literatura do Clube da Madrugada, que tem, eu diria, como referências, né, enfim, falar aquilo que vocês queriam ouvir, né, que eram as obras e os autores essenciais. Arthur Ingrácio, eu apontaria histórias de Submundo e Restinga, de contos. Benjamin Sanches, um clássico, O Outro e Outros Contos. Agora, é um clássico esquecido, controverso. A gente tem que trazer o Benjamin Sanches de volta para o proscênio, não é? Porque ele é um autor difícil e talvez por isso dê preguiça de ler em quem deveria estar lendo. Palhaço e a Rosa, do Vasconcelos. Mundo, Mundo, Vasto Mundo, de Carlos Gomes. E eu aqui faço uma homenagem hoje, dia 28, está fazendo 20 dias que o Carlos Gomes nos deixou. E o Carlos era uma figura fantástica, um escritor. Ele publicou O Mundo, Mundo, Vasto Mundo em 1966 e 30 anos depois ele publicou uma segunda edição. Pergunta se ele acrescentou mais alguma coisa. Acrescentou 2 contos e nunca mais publicou nada também. Um desses contos, a homenagem, que está aqui neste livro, Conto no Amazonas, que é uma antologia
crítica, né? E que é um livro que, aliás, é um conto, a homenagem, é um livro que ri da ditadura. Por isso que ele não foi publicado naquela época, para não ser censurado, né? Tocador de charamela, Erasmo Linhares. O Erasmo Linhares já é da terceira geração do clube e já está escrevendo de maneira fantástica, já está cultivando a literatura fantástica. Então, para ler Erasmo Linhares também é preciso ter estômago. E finalmente, eu já falei, Os Agachados e Porão das Almas, do Antístimo Pinto. O Pós-Madrugada eu resumiria em dois autores, apesar de que Georges Tuffi, Max Carpentier, Elson Farias, todos eles poetas do Clube da Madrugada, se aventuraram também pela prosa, mas não no mesmo padrão. De sorte que eu resumiria o Pós-Madrugada a Márcio Souza, dois livros que eu gosto, aí já é uma questão minha mesmo, é o Galvez e o Mar de Maria. E Milton Atum, também os dois primeiros, Relatos de um Certo Oriente, Dois Irmãos. Fica a indicação. Bem, eu não acrescentaria nada, né, a não ser dizer assim que para cada um desses autores você tem um mundo, né? Recentemente eu fiz uma leitura de um artigo da Alexandra, que esteve ontem aqui. O artigo dela é belíssimo, ela pega algumas obras do Max Carpentier e faz uma leitura inusitada, e foi para a minha apresentação a obra dele, né? Então, para cada um desses autores que são, né, como é o caso do Elson Farias, produtivos, cada um deles seria quase uma vida de estudos para se aprofundar na dinâmica e na riqueza das suas obras, né? Nós fomos realmente presenteados, né, nessas 3 gerações com autores tanto na prosa de ficção quanto na poesia realmente muito, muito bons, né? E como eu falei no começo, nós somos devedores deles, né? É só isso que eu acrescentaria. Bom, eu entendo que não temos mais tempo. Teremos tempo para algumas perguntas? Ou não? Teremos tempo para 2 perguntas. Eu, antes de terminar, quero agradecer a Fabrício e José María a grande aula que deram de inteligência e visão. Então, temos 2 perguntas, por favor. Uma pergunta? Essa é só uma observação. Como eu cheguei muito tarde, não sei se você vai citar sobre a obra da Casa Estreia de Alameda, né? Sim. Ah, tá. Não sei se você citou que ela foi editada por uma antiga editora, chamada GRD de Capela. A obra Alameda. Chegar aqui, eu falei da Alameda, mas não estou entendendo a segunda parte. Porque ela foi editada por uma antiga editora, que não foi daqui, foi de fora, chamada GRD. Sim, ela já estava morando no Rio de Janeiro, ou em Brasília não. Acho que era no Rio mesmo. E quando ela foi publicada, e ela já estava no mundo, já não estava mais aqui, né? E de fato, foi uma editora do Rio, se não me engano. Chamada Glória, não sei se. Tá, só essa observação, né? Não há mais perguntas? Porque Deja decidiu que não. Muito obrigado. Todos e a todas.